E hoje nós teremos uma conversa abençoada. Estou aqui com o pastor Léo e com o pastor Fred. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, prazer imenso estar com vocês aqui. Obrigado aí. Chegando aí de Belo Horizonte. Chegou hoje, né? Já entrei para São Paulo e felizes estamos aqui. Glória a Deus. Amo esse ministério, amo a vida de vocês. Obrigado pela presença de vocês Privilégio. aqui. Vai ser uma bênção para nós. Veio de longe aí, viajou bastante, deve estar cansado e reservou um tempo para nós aí conversar um pouquinho. Que isso. As coisas do reino são maravilhosas demais. Glória a Deus. E essa mesa aqui é mesa de comida boa. Amém, né? amém, amém. Mesa de comunhão, mesa de comida boa. Conta um pouco da tua história, pastor Léo. Você já é bastante conhecido no nosso meio, né? Mas até para caso alguém tenha, uma pessoa nova tenha assistindo Sim. aqui. Eu sou casado com a Mônica, uma paulista. A gente estava falando aqui agora, né? Nunca pensei que eu tivesse tanto vínculo assim com São Paulo. A gente fez muitos amigos aqui. Tenho 2 filhos, né? O Davi está com 6, faz 7, a Zoe. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez, né? Pelas pessoas que tiveram orando. Um ano que está fechando com muita vitória, mas que começou com muitos desafios, né? Minha filha quase partiu, mas a graça do Senhor foi algo muito especial. Nós tivemos e temos um chamado da parte de Deus para trabalhar com nações, né? na área de missões, especialmente o socorro da criança altamente vulneráveis nas nações, né? E também no treinamento de missionários, link com as igrejas, despertamento das igrejas, né? Para que elas também se envolvam com os confins da terra. Lembrando que toda igreja é missionária. Né? Vamos começar desconstruindo aqui algumas coisas. Missões é para toda a igreja. Por quê? No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotais. O Espírito de Deus veio sobre todos. Né? Então, todo mundo é sacerdote. E a grande comissão, né? O que está escrito ali em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, é para todo cristão. Então, todo mundo se dá um testemunho. Né? E dentro desse encargo que Deus nos deu, a gente está envolvido com os confins da terra. O testemunho é Jerusalém, uma obra missionária para ela ser completa. O testemunho é em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. De alguma forma, se você não está envolvido com isso, eu quero te encorajar a se envolver, porque esse é o ponto central de existência da noiva. Né? A noiva existe para ir para fora. No Antigo Testamento, as nações vinham a Jerusalém. Êxodo 19, o desejo de Deus era que Deus levantasse ali todas as tribos sacerdotais e as nações, uma vez que a santidade de Deus se manifestasse e houvesse separação, né? O movimento era das nações indo a Jerusalém, mas desde que Deus constituiu o mistério chamado igreja, a partir de Atos capítulo 2, isso é muito forte. À medida que o Espírito de Deus assume o governo da igreja, a santidade se manifesta, o movimento não é as nações vindo à igreja, o movimento é a igreja indo às nações. Isso é muito forte, nós estamos diante dessa realidade. Né? Então, a gente fundou nessa história uma agência missionária, eu quero colocar aí, se possível, a primeira foto, uma agência missionária chamada Nations Help, fruto de uma palavra. 2005 Deus usou o pastor Danduque. 2007 o Senhor falou comigo pessoalmente quando eu estava fora do país: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. E em 2010 eu já estava dentro do Haiti. Foi um caos, né? Foi esse ambiente de caos de uma nação totalmente destruída, que essas duas palavras passaram a fazer sentido. Né? Essa era uma das principais catedrais, né, católicas. Haiti. Isso o Haiti, já estou falando do Haiti. E eu estou querendo um ambiente, né, de onde essa história começou. Pode passar a próxima, por favor. Essa foi a minha primeira entrada, e a compaixão, né? Nós temos um chamado de compaixão. A compaixão do Senhor, fruto de um toque que aconteceu, né, em 2005, através da vida do pastor Danduque. Eu lembro dele falando comigo até hoje: "Look at me, my friend. I'm gonna touch you, you'll never be the same." Eu vou te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo. Né?
E quando ele tocou, eu escutei o Espírito Santo gritando dentro de mim, dentre várias coisas. Ele falava assim, recebe a minha compaixão. Eu não sabia o que significava isso de maneira nenhuma, mas depois dessa frase, eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Em 2010, Deus me jogou e aí eu tive esse encontro com essa compaixão. Um caos, e no meio de um caos, de um ambiente totalmente destruído, aquela compaixão queimou, aquele fogo queimou e começou uma história em cima dessa palavra, socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações, né? Com o tempo eu fui entendendo que eram crianças. Como eu estava alegre nessa foto. Dá pra ver. Eu quero encorajar você. Eu já tô falando aqui, eu já tô queimando, tá? Eu quero encorajar você. Se permita ser vencido por Jesus. Deixa Deus lançar você. Essa é a grande guerra, tá? Porque Deus precisa somente de um coração. E hoje, a grande luta do Senhor é conquistar o nosso coração. Eu costumo dizer que a igreja que faz missões é a igreja adoradora. Por quê? Os ídolos foram queimados, não há mais nada entre eu e o Senhor. E esse é o grande entrave. Mas eu já quero começar gritando para você que está nos escutando. Deixa Deus te lançar. Deixa eu te falar, o preço disso é tudo. Desculpe, a gente já está introduzindo. É tudo, tudo. Né? Como um homem que achou um tesouro, mas teve que vender tudo que tem para comprar o campo. Eu lembro do Dandu, que naquela época que eu entreguei uma carreira, né? Eu vim da área executiva. Um dia ele chegou para mim, nesse processo, eu sempre usava ele, e ele falou comigo o seguinte: If I bought the field, you can buy the field. Se eu comprei o campo, você pode comprar o campo. Eu estou aqui para te dizer. Eu não sei porque eu estou falando essas coisas. Também. Posso continuar? Vou ficar à vontade, deixa eu te usar. Eu não sei por que eu estou falando essas coisas. Se eu comprei o campo, você pode comprar o campo. Tá? O melhor lugar para você estar, o melhor lugar para nós estarmos, é no centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Foram nesses ambientes, escute isso, ambientes que os homens não querem ir, mas foram nesses ambientes que Jesus me visitou com paz, com alegria. Eu vou jogar uma palavra, com significância. E nessa história, eu já tinha Nations Help escrita. Eu já tinha um projeto escrito. Eu sabia que ele estava me dando uma visão. Aqui o projeto não começou. Aqui ele estava começando, mas ele já estava escrito. Eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. 2007 eu comecei a escrever. 2010 eu já estava no campo, começando a entrar, né? Um caos, e Deus começou a falar comigo coisas e me mostrar situações. Passa a próxima foto aí, deixa eu ver qual que é. Esse menino é o Steve. Foi a primeira criança que eu peguei, né? Deus sempre, quando eu estou numa nação, Ele me dá uma experiência, às vezes, com uma criança ou com uma família. Quando eu peguei o Steve, eu não era enfermeiro, eu sou um administrador, eu não conhecia nada, mas eu peguei o Steve com aquela compaixão. E eu sabia que eu precisava cuidar dessa criança. Nós estamos com o Steve até hoje. Até hoje a Nations Help, já se passou quase 14 anos a Nations Help. Acompanha o Steve, acompanha a família, né? Eu vou comentar uma história, como as coisas de Deus são lindas. Um dia eu falei, eu quero ir lá onde o Steve mora. Eu quero ir lá orar e conhecer o lugar onde ele está morando com a família. Por quê? No decorrer do tempo, o Senhor foi me mostrando, né, dentro de uma oração, Senhor, eu estou sendo chamado para socorrer crianças nas nações. Ok, mas até quando eu sou responsável por uma criança? Essa era uma pergunta que eu tinha. E o Senhor falou comigo o seguinte: quando for possível, você socorre a criança dentro da família. Com programas de nutrição, programas de educação, programas de discipulado, programas de moradia, né? E eu, então, fui visitar o Steve nesse lugar. Era uma cidade tenda. Era lona, esgoto passando muito próximo, sem saneamento básico, sem nada, era lona. E naquele lugar eu fiz uma oração.
Nesse lugar, eu vou mostrar a foto depois para vocês, não pode deixar isso daí por enquanto. Nesse lugar que eu fiz a oração, alguns anos depois, nós compramos uma propriedade, um lugar onde eu fiz a oração, e é o Centro de Socorro da Criança e da Família, liderado pelo missionário Ezequiel. Nesse lugar nós compramos. Maravilha. Aonde a compaixão de Deus se manifesta, aonde a vontade de Deus se manifesta, há fruto. Eu não estou falando de estrutura, eu estou falando da aplicação da essência dentro do chamado. Passa a próxima foto, por favor. Essa menina está com a gente também, é a Amy. Essa foto me marcou muito. Foi o dia que nós entramos numa cidade tenda e ela olhou para mim. Esse olhar eu jamais esqueci. A segunda vez que eu voltei, ela estava vestida toda de vermelho, tão alegre. Ele vai me visitar? Eu falei, não, nós vamos te visitar. Ela entrou no programa, estava desnutrida, né? E hoje a Amy tá bem, tá caminhando. Viúva, a mãe, né? Nós alugamos, essa foi um programa que nós alugamos um lugar para ela e a gente manteve no decorrer dos anos, porque a mãe era viúva, e a gente viu que Jesus, o que o amor de Deus é capaz de fazer nas nações. Pode passar a próxima, por favor? Essa experiência foi extraordinária, alguns anos depois, né? Nós entramos num povo não alcançado. Um povo não alcançado. Que experiência linda. Quando eu cheguei nesse lugar, a gente tinha um objetivo de buscar uma água lá nessa ilha que é no sul do país. Você tem que pegar uma lancha, você viaja 7 horas da capital, 8. Hoje você não consegue nem andar na capital, porque a capital está tomada por gangues, né? Mas você, naquela época, conseguiu. Cheguei no sul do sul, nós pegamos uma lancha, nós chegamos nessa ilha, subimos para pegar água que as pessoas estavam morrendo com cólera. Eles nunca tinham visto uma pessoa branca. Nunca tinha visto um branco. E o americano que estava comigo, eu amo ele demais. Era o cuidado que ele tinha com a gente. Ele conhece a nação muito mais que eu. Está lá há 40 anos. Ele falou, você não prega aqui. Eu falei, cara, eu te amo, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Né? E já nesse caminho, o Espírito de Deus veio, eu preguei. E lá na frente, quando reuniu toda a comunidade, nós pegamos a água. Quando a gente estava no centro da comunidade, o Espírito de Deus veio de novo. E eu comecei a falar contra o voodoo, que é uma ilha lotada de voodoo. Muitos nunca ouviram falar de Jesus. E o poder de Deus veio de uma maneira muito grande. A gente desceu, foi uma imagem que me marcou muito. Uma experiência que me marcou muito. Então eu não consigo separar missões do Espírito Santo. Eu acho que o treinamento missionário precisa abranger, hoje a gente está envolvido com isso também, alguns pilares, né? Primeiro deles é sacerdócio, é intimidade com Jesus, né? É você ouvir o Espírito Santo de Deus, esse é um pilar muito forte. O segundo é o caráter, né? Você tem um caráter muito, muito forjado nesse sentido. Esses pilares vão ser a base de um lançamento, mas também de um estabelecimento. Porque uma coisa é você ser chamado e outra coisa é você ser estabelecido. E eu não consigo ver missões sem o Espírito Santo. Esse é um exemplo que eu queria compartilhar com vocês. Passa a próxima foto, por favor. Essa é a casa, o lugar onde nós oramos pelo Steve, era durante a pandemia, né? Ali atrás é um centro. E eu fico vendo essas histórias e eu fico assim, impactado com essas coisas, né? O que Deus é capaz... Não porque é uma casa, mas o fato de a gente ter intercedido nesse lugar e esse lugar ser o centro de socorro da criança e da família, num bairro chamado Delma 31, próximo até o aeroporto, né? Liderado hoje por haitianos, graças a Deus por isso, apesar da guerra civil que a nação está vivendo hoje, a gente está conseguindo manter. E vai chegar um tempo que talvez não precise mais da gente, né? A gente crê nisso. Já são 14 anos de história, né? Pode avançar a próxima, por favor. Eu quero aproveitar e fazer um pedido de oração. Olha essa foto. Uma das viagens nossas às montanhas, nós já tínhamos, alguns anos atrás, que andar com pessoas armadas fazendo a escolta. E exatamente nessa viagem a gente entrou para fazer o socorro por causa de um furacão, o furacão Mateus que passou no país, né?
E a gente já tinha que estar debaixo de escolta. Tem mais um que não está aí, aquele que ele está com a blusa por cima, ele está com 2 armas, né? E hoje só para você ter uma ideia do ambiente que é essa nação, nós estamos falando da capital do voodoo mundial, né? Mas são nesses lugares que Deus nos chama. É nesses lugares que nós precisamos estar sendo usado por Deus. Mas hoje, recentemente, cortaram todos os voos para o país. Nós estamos com várias situações lá, mas por que levantamos uma liderança haitiana, tanto na pessoa do Ezequiel em Delma 31, quanto da organização americana New Life for Kids, porque tem liderança haitiana, praticamente muitas ou quase todas as missões e até mesmo organizações internacionais saíram do país, mas nós estamos lá. Exatamente porque Deus nos deu a graça. Isso é graça de ter treinado líderes, que é outro pilar muito forte. Amém? Amém. Então a Nations Help, o que ela faz? A Nations Help, ela estrutura operações de socorro de crianças altamente vulneráveis nas nações. A gente faz isso da seguinte forma. Temos uma revelação de Deus. Geralmente quando Deus nos manda, são lugares extremamente difíceis, né? Hoje nós estamos envolvidos com o Haiti, temos operações no Nordeste brasileiro, na pessoa da Marileide. Estamos com uma operação na Venezuela também, né? Uma parceria com o Argemis, que é um médico com muito dom de cura, uma história muito linda ali na fronteira da Colômbia com Venezuela. Estamos também no Paraguai, a história do Paraguai é muito forte, algo tremendo ali, próximo a Pedro Juan Cavalheiros. Nesse lugar nós já colocamos 2 casais lá que passou por nós, né, foram treinados por nós. Estamos com uma missionária que nós também participamos do treinamento dela no Camboja. Estamos linkando uma operação no Camboja em parceria com uma outra agência missionária brasileira. Recentemente veio um presente de Deus que foi uma porta no Paquistão, algo assim extraordinário. Nós estamos falando de um país totalmente fechado, né? Mas Jesus nos deu uma porta, Deus nos deu um príncipe que compra as dívidas de famílias paquistanesas e as crianças são escravizadas nas indústrias de tijolos e através da compra dessa dívida nós colocamos essa criança na escola e ela tem um futuro transformado, mas principalmente o Evangelho. E aproveitando isso, eu queria falar para você o seguinte: nós somos profundamente cristocêntricos. Guarda isso no seu coração. Só que nós entendemos que tem lugares que primeiro a gente demonstra o amor e depois a gente prega o Evangelho. Tem ambientes que o amor vivo já tem que se manifestar para depois você pregar o Evangelho. E Deus tem usado isso especialmente com crianças, com as famílias dessas crianças, para que o reino de Deus seja manifestado. Só dando uma introdução inicial. E como você tem visto as missões ao redor do mundo? É algo que tem crescido? É algo que tem diminuído? Estável? Olha, qual que é a leitura de vocês? Eu creio que as nações de uma forma geral agora, porque nós estamos aproximando dos últimos dias, né? O nível de trevas nas nações tem aumentado, de injustiça nas nações tem aumentado. E isso está exigindo da igreja um nível de adoração maior. Entende? E eu estou aguardando um avivamento mundial. Eu creio naquilo que Jesus falou comigo 3 anos atrás. Ele falou assim, filho, você até agora participou da situação de socorro, você estruturou, só que agora eu quero que você treine, eu quero que você prepare, juntamente com as igrejas locais, que a gente está aqui para servir as igrejas locais, eu quero que você também contribua no treinamento de missionários para que um lançamento ocorra, né? Então, estou debaixo de uma palavra, apesar das dificuldades, e eu estou aguardando um avivamento mundial, talvez o último avivamento, né? Essa história está se findando, a gente sabe aí o tempo que está acontecendo agora. Eu quero te falar o seguinte, querido, é dia de guardar óleo, viu? O tempo agora é de guardar óleo, o tempo agora é de ter muita precisão espiritual e somente estando diante da face do Senhor que a gente vai conseguir ter esse discernimento e se preparar para esses dias, mas eu estou profundamente otimista, né?
o texto que fala dos avivamentos mundiais no Antigo Testamento, no Novo é o livro de Atos, mas no Antigo Testamento é Joel, o ambiente era complicado ali, cara, né? O ambiente era terrível, mas foi nesse ambiente que Deus liberou promessas, que Deus falou de um avivamento poderoso que aconteceu ali no surgimento da igreja, que Joel é citado, Atos capítulo 2, mas que também atinge os nossos dias e esse tempo do fechamento aí, que as profecias falam que precede a segunda vinda do Senhor. Então, dias em que o nível de trevas está aumentando, né? A ação do anticristo e a injustiça tem crescido de uma maneira muito forte, mas dias também que aqueles que estiverem conectados vão provar de uma visitação muito poderosa e serão lançados. Serão lançados. Amém. Quer alguma coisa, Fred? Compartilhar também? Na verdade, é lindo o que o Léo está falando, porque a nossa oração é muito para que o Senhor levante uma geração de joelhos dobrados, né? Uma geração que é resposta para a sua geração e para as nações. O que acontece é que nós temos visto a igreja muitas vezes perdendo o discurso do avivamento, né? Como se fosse um sopro que passou, algumas pessoas usaram isso para se promover, mas esse discurso do avivamento tem que estar vivo dentro de nós, porque o avivamento é real. Mateus 24, Jesus fala assim, olha, no fim dos tempos as pessoas vão casar e se dar em casamento, né? Paz, paz e guerra, e nós estamos vivendo isso. Esse avivamento ele é muito real, nós estamos, eu creio com todas as forças, nós estamos na última geração. Eu sou pastor hoje de adolescentes, estamos no 7º ano de um trabalho de essência, é liberar a essência. E qual é a palavra do momento? É sacerdócio. A palavra do momento é cada um tem que trabalhar o seu sacerdócio pessoal. É um tempo de relacionamento intenso com Deus. Aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, mergulhe na palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, queridos, nós precisamos ir para o altar todo dia de manhã orar. Como diz lá em Levítico, olha, de manhã você troca as cinzas e à noite você enche o óleo. Ou seja, de manhã você faz teu devocional, apresenta teu dia para o Senhor, mas à noite vai buscar unção, autoridade e poder. Não tem autoridade sem submissão, não tem autoridade sem entrega. Quanto maior a tua entrega, maior a revelação de Deus. Quanto mais você renunciar àquilo que te custa, ao teu tempo, à tua diversão, ao teu sono, mais o Senhor vai te encher. A autoridade depende de você entregar. Então, eu tenho visto muito isso. E nas nações, esse é o segredo. Eu tenho viajado com o Léo há alguns anos. A gente já foi juntos para o Haiti, já fomos juntos para o Paraguai algumas vezes em cada uma dessas nações. Estamos indo aí para outras nações. E eu tive o privilégio de levar quase 40 adolescentes para o Paraguai num trabalho, e foi fantástico o que Deus fez, porque Deus nos deu uma palavra para ir para lá e trouxe pessoas do mundo inteiro para validar esse grupo, porque profeticamente nós estabelecemos um portal da próxima geração, ou seja, dessa geração para as nações. Isso só é o Espírito Santo que trabalha em sinergia com aquilo que ele já falou e que não se contradiz, dizendo, chegou um tempo dessa geração ser lançada para as nações. Mas como é que a gente faz isso? Só se a gente tiver submissão, humilhação na presença de Deus e buscar isso com choro, buscar, entender, eu sou pó. Davi dizia assim, Senhor, só não arranca a tua presença, porque se arrancar a tua presença só sobra o pó. Então, à medida em que eu dobro o meu joelho, eu choro no altar de Deus, em um momento de compaixão, o Senhor pode entrar e derramar tudo aquilo que Ele tem que derramar. Eu acho que é isso, né? E conta pra gente como que é a estrutura, a parte um pouco mais operacional, né? Sim. Ter o sustento para fazer as missões. Não é uma coisa... Eu supro, mas não é uma coisa simples, né? Sim, nós temos uma agência, né? E a gente começou a servir as igrejas há muitos anos, dentro daquilo que o Senhor tem nos dado. E toda vez que eu ia compartilhar uma palavra, principalmente dentro do chamado que nós temos na palavra, eu perguntava para os líderes se eu poderia falar do apadrinhamento de crianças. Então né? Vamos lá, falar. Não é que eu estava indo por causa do apadrinhamento. Eu tenho isso muito claro dentro de mim. Eu vou servir a noiva, né? Eu me dou totalmente. Se Deus tocar o coração do líder, a gente abre a nossa voz. Nós não somos pedintes, nós somos uma voz. Há alguma grande diferença entre ser pedinte e ser uma voz. Quem é voz sabe quem é, né? Então, debaixo dessa realidade, nós começamos a fazer isso há muitos anos. Antes de eu casar, inclusive, eu já estava fazendo isso. E aí Deus foi nos abençoando, especialmente com essa estratégia. Então, quando você apadrinha uma criança,
você está ajudando nos programas, né? Primeiramente, partindo do socorro da criança dentro da família, a gente começa com discipulado e alimentação, que é uma coisa que a gente observa bastante, né? Questão de educação é o segundo ponto. E aí nós temos dentro do ambiente vários desafios, né? Tem lugares que você não tem necessidade de pagar a educação, mas as crianças não sabem ler. É o caso, por exemplo, do Paraguai. E a gente tem hoje uma professora particular para ensinar de novo as crianças a lerem, né? No caso do Haiti é caríssimo, não tem educação pública, é tudo em dólar, né? E a gente precisa estar arcando com quase tudo ali, né? Então cada ambiente tem a sua característica. E em alguns casos a gente está pagando os aluguéis, hoje estamos construindo casas. Por exemplo, no Paraguai, a gente está construindo a casa agora da Marta, já está botando telhado. Eu recebi hoje as fotos, né? Moradia é muito importante, porque eu fortaleço a família, entende? Nós quebramos o espírito de orfandade que existe nas nações. Agora, quando não é possível fazer o socorro dessa maneira, a gente então tem parcerias muito sérias, pessoas que são validadas e arcamos ou participamos com os recursos para custear essas crianças nessas novas estruturas. É o caso da New Life for Kids, né? Nós temos mais de 95 crianças, algumas com necessidades especiais, fraldas para o resto da vida, enfermeiros, alimentação para o resto da vida e tal. E o apadrinhamento é a nossa principal, vamos dizer assim, estratégia. Deus não precisa disso, mas nesse caso nós construímos uma história. Quando você apadrinha uma criança, você recebe a foto e a história dessa criança. E o que eu falo para as pessoas é que elas se tornem intercessores. Isso é muito forte. Não é só questão do dinheiro, né? Não é só questão do dinheiro. Eu quero até desmistificar isso, querido. Nós não temos que ter para fazer missões. A gente faz, depois a gente tem. Às vezes dá uma carga em missões só em dinheiro e a gente precisa trazer uma essência antes disso, sabe? Deus não está preocupado com dinheiro e Deus não precisa do nosso dinheiro, mas é um privilégio, se nós somos tocados por Deus, nós participarmos, né? Eu poderia fazer uma oração e Deus me dá uma provisão de 10 anos em tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas cada um Deus dá uma estratégia e o apadrinhamento tem sido um dos principais, né? Existem outras questões, né, também, pessoas que Deus sente que fazem ofertas esporádicas, mas o principal ponto hoje que eu entendo que Deus nos ungiu para isso, como estratégia, é o apadrinhamento de crianças. E, irmãos, vocês estão nos assistindo, depois na descrição do vídeo vai ter o link da Nations Help. Se você tiver curiosidade, interesse, acesse lá, conheça mais o programa e se Deus tocar no teu coração também, apadrinhe uma criança. Amém? E Léo, o que o Espírito Santo, acho que já falou um pouco aqui, né? Tem colocado de peso no teu coração nesses dias? Então, eu estou entendendo que Deus está trabalhando demais na igreja. Vamos falar um pouco do Brasil e nações, né? Sim. Eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando demais no nosso meio, né? De uma maneira assim, muito intensa. Não sei se todos estão percebendo, mas há um trabalhar muito lindo de Deus no meio da igreja, inclusive da igreja brasileira, né? O Brasil está debaixo de um momento de batalha espiritual de alto nível, né? Uma guerra de altares na nação, muito significativo, né? Nós estamos sendo afligidos por um principado, né? Nesse momento chamado Jezabel. É algo muito forte que está acontecendo, né? Estou falando aqui de batalha espiritual. E nós estamos debaixo das palavras, assim, algumas eu já falei aqui, né? Mas só relembrando de uma maneira bem rápida e algo que eu acho que Deus está trabalhando hoje. Nós estamos debaixo dos dias do profeta Amós ainda. A gente liberou essa palavra muito forte. Dentro dessa realidade que vai desatar missões, está a restauração do tabernáculo caído de Davi, Amós 9, né? Dentro dessa palavra, nós temos um problema seríssimo, que é Amós 4. Esse é o ponto central para o Brasil, querido. Amós 4 fala de um problema na adoração. Vinde a Gilgal e transgredi, a Betel e transgredi. Ofereceis sacrifício daquilo que lhe é levedado e publicais porque disso gostais. Depois começa a vir uma série de coisas. Então, o Senhor quer purificar a adoração na nossa nação. As motivações, né?
precisam ser reais, precisam ser genuínas. Né? A busca dos próprios interesses, misturado com a adoração, precisa ser arrancado dos corações nesses dias. E eu acho que nós estamos nesse processo ainda. Né? Nesse contexto, irmãos, dentro daquilo que o Brasil está vivendo, nós precisamos alcançar um verdadeiro arrependimento. Irmãos, eu quero ver isso. Porque eu sei que quando isso acontecer, a bondade, a misericórdia, o favor, a graça de Deus vai ser derramada. E as promessas que Deus tem para essa nação, elas serão, assim, maravilhosas nós enxergarmos isso. Né? Nós estamos em dias onde a fé está sendo demandada num nível mais significativo. Palavra de Abacuque, foi outra palavra que o Senhor nos liberou. Vamos provavelmente, irmãos, passar por uma crise econômica, eu já profetizei isso, de 5 anos na nação. Experiência de fevereiro de 2020. Quando é que começa? Não sei, meu amigão, minha irmã, não sei te falar, mas eu creio que nós vamos passar. Eu tenho muita segurança, isso aqui precisa ser confirmado por outros irmãos. Mas tudo isso é porque Deus está nos atraindo. Não quero dar ênfase na crise, mas eu estou falando de uma atração aonde vamos chegar no ponto. O Senhor vai trabalhar muito forte e está trabalhando agora com a liderança no Brasil. Entende? Eu quero dar um grito. Está lá no livro de Joel. Os anciãos precisam se levantar. Líderes maduros agora precisam se levantar. Né? Vem a crise, mas há um grito. Para quê? Para tocar a próxima geração. O Deus já está olhando para a próxima geração. Mas ele precisa de líderes, aí eu vou liberar o que é mais recente. Líderes curados. Não há unidade sem cura. Não há unidade sem se resolver as ofensas. E o grande trabalhar de Deus agora no meio da liderança é isso. Em 2 perspectivas. Tá? Dentro das nossas casas, sacerdócio, dentro das casas, famílias sacerdotais. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, mas há um trabalhar de Deus para que nós sejamos mais sacerdotais e menos ministeriais. Eu quero liberar essa palavra. Jesus falou para Maria, essa escolheu a boa parte, no original o bom ofício, o bom trabalho. Quer dizer que Maria nos pés de Jesus estava trabalhando na perspectiva dos céus, estava. E escolheu a melhor forma de trabalho. Então eu creio que Deus está também dentro das nossas casas, isso tem a ver com família, nos tornando mais sacerdotais, chamando, sabe, uma cura dos odres. Escute isso, uma cura dos odres. O odre precisa ser curado, especialmente relacionamento, começando pelo relacionamento entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido, o relacionamento dos pais com os filhos. Porque nós vamos viver o que está escrito ali em Malaquias, eu vou derramar o espírito de Elias. Tem uns irmãos aí falando, eu concordo com eles, não vai ser uma coisa sobre um ministério, ou uma coisa sobre um grupo de pessoas, não, vai ser algo provavelmente muito forte, geral, entre famílias. Pode ser que seja um avivamento familiar que vai acontecer em toda a terra. Então agora Deus já está nos chamando. Processos que estão acontecendo, Deus já está fazendo isso dentro da igreja, brother. Meu irmão, minha irmã, isso para mim é tão claro. A minha vida esse ano foi só isso. Deus trabalhou muito comigo esse ano. E eu quero falar com você, homem, especialmente homem, assuma o seu papel, ok? A mulher aguenta um papel que não é dela por um tempo, depois ela não aguenta. Homens, Deus está falando demais. Para os homens, levante o seu sacerdócio, fale como Elias, o Deus diante de cuja face estou. O Deus diante de cuja face estou. Então, há um trabalhar poderoso de Deus dentro das casas. Há um grito agora, Deus está chamando a igreja dele para se levantar os altares nos lugares secretos dentro da nossa casa. Menos ativismo, mais sacerdócio, brother. Entende?
E ao mesmo tempo, bem-vindo ao tempo da restauração entre líderes. Eu preciso lançar isso aqui. É muito forte o que está acontecendo. Entende? É tempo agora do óleo ser derramado, de líderes restaurar os corações, relacionamentos entre eles. Por quê? Porque Deus está nos curando por dentro. Eu estava vindo para cá, o Espírito de Deus, eu quero que você entenda isso. Eu estava dirigindo hoje aqui para São Paulo e o Espírito de Deus falando sobre reinos, né? Há um confronto real entre o reino desse mundo e o reino do Senhor. Tá? Ele se manifesta de várias formas. Mas agora está muito forte. Deus falava assim, nós só vamos vencer se nós estivermos na cruz. O reino do Senhor é pão e vinho. Entende? Essa falta de unidade, cara, não dá nem pra gente falar em confrontar alguma coisa. Irmãos, a cura é por dentro da nossa casa e por dentro da noiva. Isso vai liberar, juntamente com o arrependimento, um grande poder de Deus. Né? Tá acontecendo de maneira micro, individualmente, no meio dos líderes, mas precisa se tornar macro. Entende? Diante dos dias em que nós estamos. E outra palavra muito forte que Deus liberou esse ano, dentro disso tudo que eu estou falando, ainda no contexto do Brasil. É tempo de guardar óleo. É tempo de guardar óleo. O que aconteceu com a minha filha no início do ano, o Espírito falou muito comigo. Foi um ataque frontal do diabo. A gente teve várias experiências nesse sentido aí. Mas o Senhor falou comigo que você precisa guardar mais óleo. Por quê? É uma batalha de longo prazo, irmãos. Então, você começa correndo bem, você começa com um nível de unção legal, mas se você não está muito estocado, nós não estamos falando de um tiro de 100 metros, só para você entender o que eu estou falando. Todos os dias. Todos os dias. Eu estou falando de um nível de oposição mais intenso e mais duradouro. Não podemos, virando a curva ali, pararmos porque não tem mais óleo, não tem mais força. O pessoal entender, na prática, o que é guardar óleo? Guardar óleo é manter-se aceso. Relacionamento com o Senhor. Isso aí, Fred. Manter-se aceso. Você tem ali a parábola das 10 virgens, você tem a parábola dos talentos. A parábola das 10 virgens, que fala do óleo, de guardar o óleo, é a parábola que fala do sacerdócio, isso que nós estamos falando, da intimidade, do relacionamento, né? Manter-se aceso quando todos estão dormindo. Brother, isso é um grande desafio nos dias de hoje. Porque todo mundo vai dormindo. Até aquelas que são prudentes vão dormir. Quando Pedro estava lá e os discípulos com Jesus no Getsemane, Jesus chegou, cara, vocês não estão conseguindo orar comigo por causa da opressão. É isso que vai ser os últimos dias. E agora eu preciso estocar óleo, sabe? Relacionamento com o Senhor, estar diante da face do Senhor. Eu estou falando de tempo de adoração. Estou falando de tempo parado para ouvir o Espírito Santo. Estou falando de relacionamento vivo com a palavra de Deus. Estou falando de relacionamento vivo com as mesas certas que Deus te colocar. Intensidade e constância. Intensidade e constância. Obrigado, meu amigão. Entende, queridos? Então, esse é o tempo. Esse é o tempo. Glória a Deus. Amém. Viu? Posso só complementar? Porque ele falou aqui, quando Jesus estava no Getsemane, olha só que interessante. Vocês não podem vigiar um pouquinho, mas se vocês querem vencer as tentações, vigiem e orem. Certo? Paulo complementa isso em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai falar assim, orai sem cessar. Poxa, mas o que quer dizer orar sem cessar? Vou passar o dia inteiro de joelhos? Não. Mas esse é o tempo da gente estar nessa intensidade, vigiando e buscando a presença de Deus. Eu tenho que desenvolver um relacionamento tão intenso com o Pai a ponto de me sentir filho. Eu tenho que me desenvolver um relacionamento tão aceso com o Espírito Santo a ponto de viver 1 Coríntios 2, ter a mente de Cristo. Por quê? Porque quando eu tenho a mente de Cristo eu vou discernir e não vou só enxergar. Discernir é a chave dos céus, porque eu não preciso olhar para o céu para saber o que tem, porque eu tenho o poder de Deus que é liberado sobre mim.
Quando a gente olha para Apocalipse 19, ele fala assim, olha, eu ouço o som de uma grande multidão, tal, a igreja de Cristo que vem com linho fino. O que é o linho fino? São os atos de justiça. O papel do adorador é cobrir a noiva. Em Levítico ele vai falar assim, o ato de justiça é você viver na presença de Deus, para que quando você receba algo do Senhor, você saia e manifeste. Quando você manifesta, você cumpre o que Jesus falou. Olha, você está sendo luz, conectada com o Espírito Santo que está te alimentando e sem falar, você está constrangendo o pecado à tua volta. Por isso é tempo da gente falar pouco, não ser papagaio de pirata e viver. Eu sou independente do que eu falo, que é o que ele falou sobre tem nações que você não vai poder falar, você vai demonstrar o amor. Se nós entendermos a necessidade da gente carregar uma essência, a gente vai ter o que transbordar, porque eu sou o que me alimenta, eu me alimento da palavra. Eu volto para a presença de Deus e eu falo, Senhor, está aqui os atos de justiça que eu manifestei. Então, no tabernáculo, só tinha um negócio que cobria o tabernáculo, eram as cortinas de linho fino, eram os atos de justiça. É a única coisa que vale na nossa vida, neste momento, é nos tornarmos adorador, na intensidade que o momento precisa. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, gostou? Amém. Gostei. E para concluir, qual que é a visão profética que você tem para o nosso ministério? Presta atenção aí você de casa agora aqui. Recebe em nome de Jesus. Há alguns anos atrás, talvez 2 ou 3 anos atrás, o Espírito de Deus falou algo comigo sobre o ministério aqui e eu não entendi assim a profundidade disso, né? Mas recentemente me pulou algo no coração e eu queria contribuir com isso, tá? Antes de mais nada, o Espírito está me incomodando aqui agora, eu acho que essa é uma palavra para o ministério, tá bom? Trabalhe muito presença e sacerdócio e óleo no vertical, viu? Para que a gente não faça a obra de Deus seco. Não sei porque que eu estou falando isso, mas eu senti no coração de falar isso. Essa é uma luta, irmão, de todos. Tá? O mundo hoje quer acelerar a igreja. Tá? Distrações e tudo, mas nós vamos ter que vencer essa realidade estando diante da face do Senhor. Eu estou falando de fazer a obra de Deus com precisão e descanso. Viu? A gente só consegue andar dessa forma quando eu restauro o sacerdócio, né? E quando na minha intimidade eu consigo amolar o machado. Entenda o que eu estou falando. Amolar o machado. Viu? É tempo de amolar o machado. Na hora que você for fazer a obra de Deus, você vai ter menos esforço e você vai conseguir a palavra não gosta de resultado. Deus não tem resultados, mas uma frutificação mais eficiente diante do Senhor. Eu senti que às vezes as muitas cargas vão nos levar a fazer a obra de Deus na nossa força e na sequidão. E nessa estação, eu estou falando aqui para o ministério, depois vocês julguem, é uma estação de fazer a obra de Deus debaixo de presença e precisão, com descanso. Né? Quando tem presença, o Espírito de Deus conosco, nós colaboramos com o Espírito de Deus e a obra de Deus ela é feita com mais leveza e com uma frutificação muito maior. Não aquela que o homem vai ver, mas aquela que é real, uma expressão significativa no mundo espiritual. Né? Agora, essa palavra também, assim, esse ano pulou no meu coração. Eu vejo o ministério aqui como o mordomo Obadias nos dias de Jezabel. A Bíblia diz que Obadias ele era um mordomo fiel. Vocês são mordomos fiéis. Isso é reconhecido, eu percebo isso, no meio dos demais irmãos. O ministério é um ministério sério, é um ministério respeitado, né? Agora, Obadias, ele tinha acesso. Deus vai dar acessos. Já está dando favores, sabe? Graça, portas abertas, porque vocês são a conexão entre Elias, que é o ministério profético, e as pessoas que são sacerdócio real na nação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um ministério de conexão, sabe? Entre a voz profética e pessoas que estão em posição de autoridade espiritual nos dias de Jezabel. Estou falando aqui de 1 Reis, capítulo 18. Então, vocês são essa junção. A Bíblia fala aqui nesse texto, eu acho que esse texto mesmo, que Obadias encontrou Elias. E Elias falou com ele, vai a Acabe, né? A figura do sacerdócio real nos dias de Jezabel. Vocês são essa junção. Entendeu? Por causa da
mordomia. E eu estou falando aqui dessa expressão aí da cobertura mútua, extremamente significativo nesses dias. Sabemos que é um grande desafio, mas por causa da unção de Deus, do favor de Deus que está sobre o ministério de vocês, eu oro para que todos nós sejamos aprovados pelos céus. Então, 2 palavras. Entenda isso, quem nós somos nesses dias, quem vocês são nesses dias, como Obadias, ministério de link por causa da mordomia, um ministério que administra bem as coisas do Senhor, que tem portas abertas no meio da liderança, mas que faz uma junção entre a voz profética, talvez com a voz apostólica, a junção entre apóstolo e profetas, e isso é necessário nesse dia para que haja uma edificação no corpo e para que nós venhamos vencer dias como os dias de Jezabel. É o que eu tenho no meu coração. E eu queria passar mais uma foto, se fosse possível. Glória a Deus, amém. Amém. Vamos fechar aqui também. Pode passar a próxima. Olha, essa é um aterro sanitário. A gente embaça ali um pouco as fotos de propósito. Eu tenho uma coisa dentro do meu coração e eu quero ensinar isso pro pessoal da mídia aí, se eu puder, né? Uma vez eu estava no Camboja e era um lugar muito complicado. Eu estava com a câmera e Deus falou assim, não, você não tira de pessoas, tira das placas. Eu queria mostrar o nível de potencialidade de tráfico, né, que estava acontecendo de pessoas e outras várias situações. Mas mostra a necessidade sem tirar a dignidade, viu? Isso é uma coisa que a gente carrega. E a gente estava dentro do aterro sanitário da cidade de Pedro Juan Cabaleiros, né? Há um clamor ali muito significativo. As crianças vão trabalhar com as mães. E um dia uma mãe pediu para que a gente construísse uma creche lá. E depois de muita intercessão, eu quero mostrar o terreno, que é um vídeo. Nós adquirimos um terreno aí, ó, na porta da entrada desse aterro sanitário. Não somente temos o sonho de construir a creche, mas também um centro de treinamento missionário para que missionários sejam treinados e enviados para o mundo hispânico, porque se fala o espanhol, então para várias partes do mundo. Nesse sentido, eu quero que você esteja orando. Nós estamos enfrentando várias guerras nesse projeto e outros ali. Mas o Senhor tem nos dado favor e a gente está perseverando. A obra de Deus é feita com muita perseverança, tá? Queria passar a próxima. Se você quiser conhecer mais sobre o ministério, tem no Instagram também, mas se você apontar, você já vai entrar para as histórias das crianças. E eu quero pedir para que você esteja orando, se o Espírito de Deus te tocar e você quiser ir conosco, você está sendo convidado a participar. Isso eu quero falar que é um grande privilégio, viu? Eu também quero convidar você a viajar conosco. A gente tem feito viagens como forma de despertamento, levando equipes, como o Fred falou aqui, já esteve conosco várias vezes e tudo, né? Tem um curso que a pessoa faz também, até para viajar, mas eu aconselho, se você quiser, missõescompropósito.com.br, sobre missões, e você viaja conosco numa viagem de curto prazo para que você entenda o que é a vida missionária, porque tem muitas coisas nas mentes, pensamentos, e na prática não é bem assim, né? É maravilhoso, é algo grandioso. Fica aqui o nosso convite. Mas eu fui numa viagem, estou sentindo Deus me chamando. Não, então nós vamos para uma segunda etapa. Eu vou sentar com a sua igreja, né? Se você tiver sido aprovado pela igreja local, você muda para Belo Horizonte para ter um discipulado pessoal conosco e servir por dentro da visão, que é em Belo Horizonte. E uma vez que você foi aprovado nessa segunda etapa, você pode ficar um ano e meio numa nação, cheirando mesmo missões na prática. A partir desse momento é você e Deus. Se quiser continuar com a gente, né? O caso da Jéssica, a Jéssica passou por esse processo e hoje ela está no Camboja e a gente está sonhando junto com meninas dos olhos de Deus de entrar numa frente ainda que eles não conseguiram entrar, né? Tudo indica que pode ser uma escola ou um programa de prevenção de tráfico humano, né? Ali na região. E a gente está sonhando junto. Mas ela já foi agora para ficar 5 anos, né? Nós já temos frutos significativos. Temos o Joselito e a Araceli, que já são líderes no Paraguai. Temos o Adonias e a Natália da Casa Firme, que estão nesse momento lá
no Paraguai. Quem sabe pode ser você numa dessas nações que nós estamos envolvidos, né? A gente não conseguiu ainda crescer em alguns lugares porque nos faltam as pessoas. E eu quero orar agora pela sua vida, Amém. se eu puder, para esse ministério. Eu ia te pedir isso. Senhor, eu quero entregar tudo que foi falado aqui diante da tua presença. Bendito seja o teu nome. E eu quero pedir a bênção do Senhor sobre esse lugar. Obrigado pela vida do pastor Chore. Senhor, usa mesmo esse ministério nas tuas mãos, Senhor. Que ele seja o link mesmo, Senhor, entre a voz profética, meu Deus, e o sacerdócio real nos dias de Jezabel. Senhor, eu oro também para que, Senhor, o Senhor derrame óleo, meu Deus, presença, que essa obra seja feita com presença do Senhor, manifestações do Espírito Santo. Senhor, que essa obra seja feita com os machados amolados, Senhor. Que essa obra seja feita, meu Deus, em descanso. Senhor, eu oro para que haja um despertamento missionário aqui nessa igreja. Nós pedimos às nações, há tantas promessas aqui, Senhor, de lançamentos, que eu já sei, que já foram liberados pelos profetas. Senhor, lança, incomoda, acorda as madrugadas, que o Espírito do Senhor mova as águas em direção à tua vontade nesses dias. Que o Senhor sinta confiança em compartilhar aquilo que está no teu coração com esse ministério, Pai. Eu te agradeço por essa porta. Usa, Senhor, esse ministério nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, pastor Léo, pastor Fred, obrigado aí pela participação, pela presença, pela palavra liberada. E a gente encoraja vocês a estar recebendo aquilo que foi liberado e também acessando aqui o site da Nations Help. Adote uma criança, ajude uma criança, que é bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Uma boa noite. Fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus.